Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros contatos entre os colonizadores europeus, principalmente os portugueses, e os nativos aqui do Brasil. Vamos lá. Sobre os primeiros contatos. Os primeiros nativos a terem contato com os portugueses foram aqueles que viviam na região do litoral, os Tupinambá, os Tupiniquim, os Guarani, entre outros. Então, nessa região que corta ali, a região do Maranhão, até ali o Rio de Janeiro, né, essa faixa litorânea, foram esses povos que tiveram os primeiros contatos com esses colonizadores. Os primeiros contatos foram relativamente amistosos, depois iriam mudar um pouco, mas de cara houve um espanto das duas partes, né? Esse encontro de dois mundos, como alguns colocaram. Havia algumas comunidades indígenas que nutriam uma certa curiosidade, formaram algumas alianças contra inimigos. Então, por exemplo, haviam duas tribos inimigas, né? Então, uma formava aliança com os portugueses, visando enfrentar essa outra tribo inimiga. Os portugueses procuraram estabelecer relações diplomáticas com algumas comunidades indígenas para obter informações, né? Havia um interesse ali sobre territórios, possíveis riquezas, aprender línguas nativas, aprender técnicas de sobrevivência nesse novo território que eles estavam conhecendo e passaram a explorar posteriormente. Ou seja, inicialmente, há uma relação de amistosa, de conhecimento, de alianças, de curiosidade. Essas relações iriam se transformar posteriormente, mas de cara, basicamente é isso que aconteceu. Temos aqui um mapa aqui apresentando a distribuição de grupos indígenas. É importante salientar que haviam milhares de tribos com idiomas diferentes, crenças diferentes. Essa ideia de que criar um estereótipo de um índio ou um indígena é totalmente errônea, porque havia e há uma tremenda diversidade. Então, você resumir a imagem do nativo apenas a uma imagem que a gente tem é equivocada. Portanto, é importante salientar, haviam, não se sabe ao certo número, mas haviam milhões de nativos, milhares de tribos, muitos idiomas. Então, havia uma constelação de povos que habitavam este território. E como foi que os indígenas reagiram a essa chegada ou essa invasão dos portugueses? Temos aqui dois exemplos de reações. Muitos povos falantes da língua tupi compartilhavam a crença em uma terra sem mal, que, segundo essa crença, essa terra se encontraria depois do Mar Grande, entre aspas. Devido a essa crença, alguns indivíduos viram os europeus como seres vindos dessa terra e os denominaram de Caraíba. Caraíba é uma espécie de líder espiritual andarilho entre os povos tupis, os povos de língua tupi. Ou seja, ao verem esses portugueses, esses europeus, esses colonizadores, eles pensaram que se tratavam de pessoas que vinham dessa terra sem mal, né? Lido engano. Já entre os povos falantes da língua ticuna, que habitam a atual Amazônia, a chegada dos não indígenas foi interpretada como o retorno de antigos parentes que há muito tempo haviam deixado essas terras. Esses parentes têm vivido muitas experiências, aprendido muitas coisas em terras distantes e passado muito tempo fora. Esses parentes teriam esquecido da verdadeira origem deles e transformado os seus modos originais de viver, de falar, de festejar, etc. Ou seja, para os povos de língua ticuna, esses não indígenas seriam esses antigos parentes. Então, veja que você tem duas interpretações aqui de cunho místico, religioso. Temos aqui uma imagem de um membro de um povo que fala a língua ticuna, é uma imagem atual, óbvio. Ok? Então, vejam essas duas interpretações, essas duas narrativas
entre essa chegada dos europeus. Tivemos relações de conflito e também aliança. A partir de 1530, as relações começaram a se modificar. Por quê? Porque aí os portugueses realmente começam a colonizar esse território. E por que começam? Porque estão com medo de perder esse território para outros, como franceses, ingleses. E aí, nesse período, a coroa deu início ao processo de colonização do Brasil, que vai começar com Martim Afonso de Souza. E aí vai começar o povoamento e a implantação do plantio de cana-de-açúcar. Aí essas relações com os indígenas vão se alterar para pior, inclusive, porque agora realmente há um projeto colonizador, agora vai haver uma a implantação do plantio de cana-de-açúcar, vão se utilizar mão de obra escrava, tanto indígena como depois africana, então realmente as relações se alteraram a partir daí. Claro que os indígenas vão resistir. Muitas vilas portuguesas eram constantemente atacadas e destruídas, os fortes eram cercados e impedidos de serem abastecidos com alimentos e suprimentos militares, colonos eram capturados e mortos, e haviam constantes fugas de escravizados. Às vezes, inclusive, havia expedições indígenas de resgate, ou seja, os indígenas vão reagir a essa exploração, a essa escravidão, a essa invasão, que muitos até então não se deram conta da real intenção desses colonizadores. Quando se dão, às vezes é tarde demais e muitos vão reagir. Também houveram alianças. Com mais de 2 milhões de indivíduos, distribuídos em milhares de aldeias, como já comentei anteriormente, os diversos povos que habitavam o Brasil no período da colonização portuguesa tinham entre si relações de aliança ou de rivalidade, ou seja, algumas tribos eram aliadas e outras eram inimigas. Os Tupinambá, por exemplo, eram inimigos tradicionais dos Tupiniquim. E aí o que foi que eles fizeram? Estabeleceram alianças com os portugueses, visando combater os rivais. E além dos pactos militares, eram comuns casamentos entre colonos portugueses e mulheres indígenas, porque aí esse colono português que casa com uma mulher indígena estabelece uma relação de confiança com aquela tribo, né? Ganha um respeito daquela tribo. Temos aqui a imagem essa é uma imagem do Johann Moritz Rugendas, era um pintor alemão, isso é uma litogravura do Moritz Rugenda. A questão dos grupos isolados, né? Com a escravização, as guerras, as doenças, né, trazidas pelos estrangeiros, tudo isso vai dizimar populações. E esses fatores vão provocar o deslocamento dos povos do litoral para o interior do Brasil, né, com o objetivo de fugir dos efeitos nocivos das armas, da catequização, das alianças perigosas e das doenças dos europeus. Depois, esses colonizadores, eles vão também adentrar o interior do Brasil, e até hoje existem muitas tribos isoladas. Eu tenho aqui uma imagem que está no site da FUNAI, sobre uma tribo isolada. Então, até hoje, existem muitos povos indígenas que estão isolados. E alguns desses isolamentos se iniciaram nesse período de colonização, né? Lógico, muitas tribos deixaram de existir, milhões de nativos morreram ou por doenças, ou escravizados, ou mortos em combate, né? Realmente há um decréscimo muito grande da população indígena após o início da colonização. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.